Sabemos que os defeitos dos materialistas do século XVIII provêm da sua forma de raciocínio, do seu método particular de pesquisa, que chamamos método metafísico. Este método traduz, portanto, uma concepção particular do mundo, e devemos notar que, se ao materialismo pré-marxista opomos o marxista, do mesmo modo, ao materialismo metafísico opomos o dialético. É por isso que nos é preciso agora aprender o que é este método metafísico, para examinar em seguida o que é, pelo contrário, o dialético. Os caracteres deste método. O que vamos estudar aqui é esse antigo método de pesquisa e de pensamento a que Hegel chama o método metafísico. Começamos imediatamente e por uma observação simples. O que é que parece mais natural à maioria das pessoas? O movimento ou a imobilidade? Qual é para elas o estado normal das coisas? O repouso ou a mobilidade? Em geral, pensa-se que o repouso existia antes do movimento, e que uma coisa, para que tenha podido pôr-se em movimento, estava, primeiro, no estado de repouso. A Bíblia também nos diz que, antes do universo que foi criado por Deus, existia a eternidade imóvel, isto é, o repouso. Eis palavras que empregaremos muitas vezes: repouso, imobilidade e também movimento e mudança. E também movimento e mudança. Mas estas duas últimas não são sinônimos. O movimento, no sentido restrito da palavra, é a deslocação. Exemplo: uma pedra que cai, um comboio em andamento estão em movimento. A mudança, no sentido próprio da palavra, é a passagem de uma forma a outra. Exemplo: a árvore que perde as folhas mudou de forma, mas é também a passagem de um estado a outro. Exemplo: o ar tornou-se irrespirável. É uma mudança. Portanto, movimento significa mudança de lugar, e mudança significa mudança de forma ou de estado. Procuraremos respeitar esta distinção a fim de evitar a confusão. Quando estudarmos a dialética, seremos chamados, aliás, a rever o sentido destas palavras. Acabamos de ver que, de uma maneira geral, se pensa que movimento e mudança são menos normais que o repouso. E é certo que temos uma espécie de preferência em considerar as coisas em repouso e sem mudança. As coisas em repouso e sem mudança. Exemplo: compramos um par de sapatos amarelos e no fim de certo tempo, depois de múltiplos consertos, substituição das solas e dos saltos, colagem de várias partes, dizemos ainda: vou calçar os meus sapatos amarelos, sem darmos conta de que já não são os mesmos. Para nós, são sempre os sapatos amarelos que compramos em tal ocasião, e porque pagamos
um certo preço. Não consideraremos a mudança que sofreram os nossos sapatos. São sempre os mesmos, são idênticos. Desprezamos a mudança para ver apenas a identidade, como se nada de importante tivesse acontecido. Eis o primeiro caráter do método metafísico, o princípio de identidade. Consiste em preferir a imobilidade ao movimento e a identidade à mudança, em face dos acontecimentos. Dessa preferência, que constitui o primeiro caráter deste método, resulta toda uma concepção do mundo. Considera-se o universo como se estivesse congelado, dirá Engels. O mesmo acontece em relação à natureza, à sociedade e ao homem. Assim afirma-se muitas vezes: não há nada de novo no mundo. O que quer dizer que, desde sempre, não houve qualquer mudança, tendo o universo permanecido imóvel e idêntico. Por isso, adquire-se muitas vezes a noção de um regresso periódico aos mesmos acontecimentos. Deus fez o mundo, criando os peixes, as aves, os mamíferos, etc. E depois nada mudou, o mundo não se mexeu. Disse também: os homens são sempre os mesmos, como se estes desde sempre não tivessem mudado. Estas expressões correntes são um reflexo da concepção que está profundamente enraizada em nós, no nosso espírito, e a burguesia explora a fundo esse erro. Quando se critica o socialismo, um dos argumentos mais naturalmente usados é que o homem é egoísta e que, sem a intervenção de uma força que o constranja, reinaria desordem. Esse é o resultado desta concepção metafísica, que quer que o homem tenha para todo sempre uma imutável natureza fixa. É bem certo que, se bruscamente tivéssemos a possibilidade de viver em regime comunista, isto é, se os produtos pudessem ser repartidos imediatamente a cada um, segundo as suas necessidades e não segundo o seu trabalho, seria acorrida a satisfação dos caprichos e uma tal sociedade não poderia manter-se. E, contudo, a sociedade comunista existe, e é isso que é racional. Mas é por termos uma concepção metafísica em nós enraizada que representamos o homem futuro, que viverá no futuro relativamente longínquo, como semelhante ao de hoje. Por consequência, quando se afirma que uma sociedade socialista ou comunista não é viável porque o homem é egoísta, esquece-se que, se a sociedade muda, o homem também mudará. Ouve-se todos os dias sobre a União Soviética críticas que nos revelam as dificuldades de compreensão daqueles que as formulam. Isso porque tem uma concepção metafísica do mundo e das coisas. Entre os numerosos exemplos que poderíamos citar, notamos apenas este. Dizem-nos: um trabalhador na União Soviética atinge um salário que não corresponde ao valor total do que produz. Há, pois, uma mais-valia, isto é, uma retirada efetuada no seu salário, portanto é roubado. Em França acontece o mesmo, os operários são explorados. Não há, pois, diferença entre um trabalhador soviético e um francês. Onde está, neste exemplo, a concepção metafísica? Consiste em não considerar que há aqui dois tipos de sociedade e, portanto, não ter em conta diferenças entre eles. Em acreditar que, desde que há mais-valia aqui além, é a mesma coisa, sem considerar as mudanças que se produziram na URSS,
onde o homem e a máquina já não têm o mesmo sentido econômico e social que em França. Hoje eu recebi um presente dos deuses. Estou de puro espírito e potencialmente Deus, rumo ao infinito. Fiz o urubu do socialismo colocar-se no lugar do próprio mito, declarando a verdade do realista materialismo. Mas tal e qual disse de Milton, onde o leve-outro é a soma dos matizes, fiz eu, mais que ele, ser meu próprio líder, por 3 ou 4 vezes vim à beira do epiléptico ataque, causado certamente pelo medo de descobrir meus pecados, crimes que me permitam, por duvidar da palavra, não pecar contra a castidade. Que segredos esconde o sexo, serpentes, sementes, perfeitos matrimônios, fim da humanidade, polígono de 6 LEDs, visões ao chuveiro, eletromagnético espelho, tocará o celular tratando de negócios, haverá fluxo de dinheiro. Quem quererá o meu sangue? Vai. Pergunta a Cristo o que é a verdade. Eu não sei se a metafísica já cuidou do caso. Pode ser mediunidade, mas a maioria nada tem com isso. Muito menos a geografia, a distância, os lugares, nem o próprio tempo interfere na comunicação dos mortos com os vivos. Embora a singularidade, a predisposição e a condição mística algo determina. Com toda
solução. Estiver na esquina, conforme falava e um de sim, é significativo o que presinto. Escapar, desprender-me entorpecido, como Jacó luto com um anjo, igual a minha bisavó resisto ao ataque do espírito materializado do escravo. Morrerei da mesma forma, ignorante do antes, do depois, do agora. Metafísica